Eu sou o professor Rafael Oliveira, sexo masculino, 42 anos, pele e cabelo claro, estatura mediana. Estou trajando uma calça e uma blusa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de televisão onde usarei uma tela interativa para falar com você. Na nossa aula de hoje, falaremos a respeito das revoluções industriais e suas consequências para o mundo globalizado, abordando os seguintes itens: globalização, degradação de ecossistemas, terceira revolução industrial, leis trabalhistas e afins. Tá preparado? Vamos lá? Antes de nós começarmos a resolver as questões da aula de hoje, eu quero fazer um panorama para você do conteúdo que vai ser abordado para que você possa deitar nas questões. Vamos lá? Vem comigo, se liga. Olha só. A transição do artesanato para a maquinofatura inaugurou um modelo de produção em larga escala que trouxe como desdobramento ambiental a gênese das mudanças climáticas, da poluição hídrica e atmosférica e da degradação de ecossistemas globais. Com o advento da terceira revolução industrial e a consolidação da globalização, a dinâmica do mercado de trabalho expandiu-se em escala planetária por meio de redes informacionais e fluxos financeiros integrados. Esse processo estimulou o avanço da terceirização e, consequentemente, flexibilizou as leis trabalhistas. Além disso, assim, enquanto a modernidade técnica interconecta mercados, ela também redesenha a segregação socioespacial, desafiando a estabilidade social e a proteção do trabalhador contemporâneo. Ou seja, o tema que nós vamos trabalhar na aula de hoje não é só um tema voltado para o passado, é algo que está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Sacou a parada? Dito isso, vamos fazer a primeira questão da nossa aula de hoje, que diz o seguinte. Acompanha comigo. A fábrica não era apenas o lugar do trabalho. Era o espaço da disciplina e da vigilância constante. O ritmo das máquinas impunha um tempo artificial que destruía as tradições comunitárias do campo. Nas cidades industriais nascentes, o operariado via-se submetido a jornadas exaustivas e habitações insalubres, cenário que transformou o sofrimento cotidiano em combustível para as primeiras associações de trabalhadores que perceberam que a máquina, no capitalismo, servia mais para acumular capital do que para libertar o homem. A partir da análise desse texto, ele me diz assim, ó: o processo de industrialização na Europa Ocidental, a partir do final do século XVIII, alterou profundamente as estruturas sociais e espaciais. Sobre as condições socioeconômicas a que o operariado estava submetido e o surgimento dos movimentos operários, assinale a alternativa correta. Diz assim a letra A: as péssimas condições de higiene das vilas operárias foram solucionadas imediatamente pelo parlamento britânico por meio de leis que proibiram o lucro industrial e decretaram a igualdade salarial obrigatória. KKKKK. Viajou na maionese. Já começou errado dizendo que essas péssimas condições de higiene foram solucionadas. Aí continuou o vacilo dizendo que o parlamento criou leis que proibiam o lucro. Fala sério, como isso pode acontecer, levando em consideração que o parlamento é composto também por burgueses que são os principais interessados no lucro? Logo, a letra A está errada. Diz assim a letra B: o movimento ludita caracterizou-se pela aceitação pacífica das novas tecnologias. Para de novo e olha para o tio Rafa. Veja bem, o movimento ludita é um movimento de quebra de máquinas, justamente pelo fato de que a elas é atribuído as péssimas condições de trabalho e o desemprego a qual esses trabalhadores estavam sujeitos nesse cenário. Portanto, a letra B também já começou errada. Diz assim a letra C. Observe. As primeiras associações operárias, conhecidas como trade unions, limitavam sua atuação a rituais religiosos? Rapaz!
rapá, que parada é essa? O objetivo do movimento operário não está linkado a questões religiosas, muito pelo contrário. O movimento operário busca melhores condições de vida e trabalho para a classe proletária. Portanto, a letra C também não responde à nossa questão. Diz assim a letra D. A transição para o sistema fabril valorizou o trabalho artesanal qualificado. Quem dera, né? Vem aqui para mim. Lembre-se que o artesanato perde espaço para a maquinofatura a partir do início da Revolução Industrial, sendo esse trabalhador incorporado ao universo fabril, ao universo industrial. Portanto, a letra D também não responde à nossa pergunta. Logo, a resposta da nossa questão é a letra E, que diz o seguinte: a ausência de legislação trabalhista e as jornadas exaustivas em ambientes insalubres precarizaram a vida do proletariado, impulsionando a organização de movimentos de resistência, como o ludismo e o cartismo, que contestavam os impactos sociais da industrialização. É a resposta da nossa questão. A Revolução Industrial, apesar do progresso material trazido, trouxe graves consequências socioeconômicas para a sociedade dos séculos XVIII, XIX, XX e XXI, apesar das melhorias que os trabalhadores foram conseguindo alcançar ao longo do tempo. Belezinha? Vamos fazer a segunda questão da nossa aula de hoje, que diz o seguinte: a evolução das forças produtivas remodelou o espaço geográfico global em diferentes momentos históricos. Da introdução da máquina a vapor na Inglaterra do século XVIII, a consolidação da sociedade em rede no final do século XX, as transformações técnicas deixaram de ser meros arranjos fabris para se tornarem os eixos estruturantes da economia, da divisão internacional do trabalho e das relações sociais contemporâneas. A partir da análise deste enunciado, ele me questiona o seguinte: observe, considere as seguintes afirmativas sobre as características e os impactos das revoluções industriais, tecnológicas e informacionais. Diz assim a primeira questão, a primeira afirmativa. A primeira revolução industrial teve como motor o carvão mineral e a energia a vapor, promovendo uma profunda transformação espacial com o êxodo rural e o nascimento do proletariado urbano. Perfeito! Esta primeira afirmativa está correta. A primeira revolução industrial utiliza-se de máquinas a vapor que funcionam a partir da queima do carvão mineral, fonte de energia utilizada nesse momento. Portanto, a primeira está de boa, fora que ela termina dizendo que neste cenário surge o proletariado urbano. Então, perfeito, a primeira está de boa. Diz assim a segunda afirmativa. A segunda revolução industrial consolidou o modelo de produção fordista, caracterizado pela linha de montagem e pela introdução da eletricidade e do petróleo como novas matrizes energéticas. Perfeito! A segunda afirmativa também está correta. É só nós lembrarmos que neste cenário nós temos o surgimento da linha de montagem e que neste contexto, de fato, a evolução tecnológica trazida pela segunda revolução industrial exige novas fontes de energia mais adequadas, adaptadas a essa nova tecnologia, que será exatamente o petróleo e a energia elétrica. Portanto, a afirmativa 2 também está tranquila. Diz assim a afirmativa 3. Acompanha aí comigo. A terceira revolução industrial, ou técnico-científico informacional, integrou a ciência à produção, impulsionando setores como a robótica, a microeletrônica e as telecomunicações. Yes! Perfeito! Mais uma afirmativa correta. Chega aqui comigo. Não se esqueça que essa é uma realidade que nós vivenciamos a partir do século XX e que nos acompanha até os dias de hoje. É só você lembrar da automação nos grandes conglomerados fabris, é só você lembrar que o celular que você usa utiliza um chip que está diretamente relacionado com a questão da microeletrônica e que nesse novo cenário global que nós vivemos é muito importante não só produzir, mas se comunicar bem para possibilitar a interligação, a comunicação deste mercado. Portanto, a 3 também está correta.
Diz assim a afirmativa 4. O avanço da globalização na era informacional promoveu democratização instantânea e homogênea das redes digitais, erradicando a segregação socioespacial e garantindo a igualdade de renda entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Infelizmente, nós sabemos que essa não é a realidade, né? Nós sabemos que, apesar de toda a tecnologia que vem se desenvolvendo desde o século XVIII e que evolui ao longo dos séculos até os dias atuais, nós ainda não temos uma democratização, nós ainda não temos este acesso igualitário nem entre as pessoas, nem entre os países do globo. Portanto, neste caso, a afirmativa 4 está equivocada e a resposta da nossa questão seria 1, 2 e 3 corretas. Beleza? Fez sentido aí para você? Vamos lá? Nessa questão, meu parceiro Caiote tem uma pergunta para fazer. Fala aí, meu parceiro, qual que é a tua dúvida? Professor Rafa, a globalização não deveria promover a integração socioeconômica mundial? É isso aí, meu parceiro. Como você bem mesmo afirmou, deveria, mas infelizmente não acontece, devido ao fato de que, desde a primeira Revolução Industrial, o objetivo é maximizar a produção, aumentando os lucros, e esses lucros, infelizmente, ficam concentrados, apesar do discurso liberal de que o desenvolvimento econômico promovido pelo capitalismo, a livre concorrência, acabaria trazendo como desdobramento o bem comum, coisa que, infelizmente, nós ainda não vimos acontecer. Beleza? Vamos lá! Vamos para a terceira questão da nossa aula de hoje, que diz o seguinte: a transição para a acumulação flexível e a reestruturação produtiva do final do século XX alteraram as fisionomias do mercado de trabalho e do espaço urbano. O avanço da terceirização, muitas vezes acompanhado pela desregulamentação de garantias históricas, fragmentou a classe trabalhadora. Paralelamente, a digitalização dos serviços públicos e a exigência de novas habilidades tecnológicas criaram uma barreira invisível para milhões de cidadãos, transformando a ausência de conectividade de qualidade em um vetor que aprofunda a miséria e a invisibilidade política. Chega aqui para mim e vamos analisar o seguinte antes de fazer essa questão. Observe que, conforme nós vimos na segunda questão, inclusive excelente pergunta aí do nosso parceiro Caiote, este desenvolvimento tecnológico deveria de fato alcançar a sociedade de uma forma mais democrática, coisa que não acontece, correto? Então isso acaba fazendo com que nós tenhamos os chamados marginalizados digitais, impactando no mercado que está diretamente voltado à questão tecnológica. Dito isso, olha o que ele me questiona. No cenário econômico contemporâneo, a terceirização de serviços e a difusão das tecnologias de informação e comunicação reconfiguraram a dinâmica social no Brasil. Sobre a relação entre esses processos, a crise social e a exclusão digital, assinale a alternativa correta. Letra A. A terceirização eliminou o subemprego nas grandes metrópoles. Claro que não, muito pelo contrário, né? Esta terceirização acaba sendo um incentivador destes subempregos. Portanto, a letra A não responde nossa pergunta. Diz assim a letra B. A exclusão digital é um problema técnico superado que atinge apenas as populações rurais da Amazônia. Quem dera que o problema fosse apenas na Amazônia, né? Esse problema é um problema global. Portanto, a letra B não responde a nossa questão. Diz assim a C. A flexibilização das leis laborais e a terceirização tendem a precarizar os vínculos empregatícios, enquanto a exclusão digital atua como um fator de estratificação social que restringe a qualificação profissional e o acesso a direitos fundamentais na era dos serviços digitais. Portanto, a resposta da nossa questão é a letra C, que está extremamente condizente com o que o enunciado do nosso conteúdo falou. Na nossa aula de hoje, falamos a respeito das revoluções industriais e dos desdobramentos desses processos para a sociedade contemporânea. Tema extremamente importante para a prova da OEA. Ei, se liguem, baixe o aplicativo do Preveste e nos siga em todas as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Forte abraço!